Bom, Thaís, no meu calendário político, 2026 caiu em 2024. Né? A política brasileira, a gente sabe, é quântica, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Por que eu digo isso? Porque, ao mesmo tempo que está a eleição municipal correndo, né, você já tem um monte de articulação para a eleição de 2026, quando serão eleitos senadores, deputados federais, estaduais, governadores e presidente da República. Já está rolando firme, né? E a gente vai começar aqui o programa, como a gente combinou, falando de um lugar específico, que é Minas Gerais. Minas Gerais, as minas de ouro da eleição, né? Sim, mas eu acho que essa leitura se aplica a praticamente todas as praças. Todos os lugares, é exatamente isso. Vamos começar então por Minas. Minas Gerais, a gente sabe, foi um dos estados mais disputados da eleição de 2022. E especificamente no segundo turno, Minas Gerais foi um dos epicentros. As cidades mineiras foram uma das que tanto Lula quanto Bolsonaro mais visitaram. Pois é, Minas tem aquela característica de a parte norte do estado, da altura de Belo Horizonte para o norte, votar mais parecido com o perfil do eleitor do Nordeste, e o pessoal do Triângulo Mineiro, do sul de Minas, vota mais parecido com o pessoal do Sudeste e acaba dividindo o mapa meio numa diagonal, assim, né? Talvez por isso as articulações, e também porque os mineiros adoram fazer articulação, né? Uhum. Então as articulações já estão comendo soltas lá. E a gente, essa semana, se propôs a entender melhor o cenário político mineiro, e conversando com alguns políticos locais, a gente percebeu que o epicentro da direita brasileira está no progressista município de Divinópolis. Explica, Toledo. Progressista como? Bom, progressista aí vai... Cada um interpreta da sua maneira que quiser, né? Divinópolis é o 10º município mineiro, mas concentra uma quantidade absurda de novas lideranças, principalmente na direita. Cleitinho, senador que foi eleito por Minas Gerais na última eleição... Fala, povo mineiro! Aqui é o Cleitinho. Eu sou tão bom cantor que eu virei político. Aí você vai dar a ficha dele, né? O que eu acho interessante lá de Divinópolis é que o Cleitinho é de Divinópolis, nasceu lá. Não só se elegeu senador, como elegeu o irmão dele prefeito da cidade. Ele foi até objeto do nosso quadro Politictoker, né? Que é nosso quadro das Como redes prefeito sociais. É um ótimo dançarino, ou como dançarino é um ótimo prefeito, sei lá. Cada um também interpreta do jeito que quiser. Mas e não é só ele. O Domingos Sávio, que é o presidente do PL, o partido do Bolsonaro. Ex-tucano aecista. Exatamente. Atualmente um bolsonarista cativo. Pois é, ele também é de Divinópolis. Né? Por que eu digo isso? Porque as articulações para concorrer ao governo de Minas Gerais em 2026 passam todas, pelo menos do lado direito do eleitorado, por Divinópolis e pelo Cleitinho. O Cleitinho está sendo disputado à tapa. Ele está atualmente no Republicanos, que é o partido do Tarcísio, né, o governador de São Paulo, mas está sendo disputado pelo Novo, que é o partido do atual governador, Romeu Zema, e pelo PL do Bolsonaro. Aí, para aquela coisa bem mineira, ele botou o irmão prefeito lá de Divinópolis no Novo, para satisfazer a vontade do governador Zema, mas não se decidiu ainda se sai do Republicanos para o PL ou para o Novo. Pelo que eu apurei, não tem muita possibilidade dele sair, porque o presidente do Republicanos quer ser candidato ao Senado e quer o Cleitinho na chapa para o governo para se fortalecer, enfim. Entendi. É que o Zema tem duas opções. Ou apoia o Cleitinho, mas aí ele quer que o Cleitinho venha para o partido dele, para o Novo, ou lança o vice-governador na chapa, que é um nome muito fraco, muito mais fraco eleitoralmente do que o Cleitinho. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem é o Cleitinho, porque ele é um fenômeno da política brasileira, né? Não, essa coisa da dança, né, que a gente brincou no quadro, é realmente um ativo eleitoral dele, né? Tem um monte de comício, enfim, de peça da campanha de 2022 em que ele canta e dança e é o grande fenômeno por causa disso. Então, ele já era um fenômeno na política local. E em 2022 ele se elege senador, passando abaixo do radar, pelo menos nacionalmente, né? Ninguém estava de olho nele. Tinha o candidato do status quo, que era o Alexandre Silveira, que era suplente de senador do Anastasia. O Anastasia, né? Ex-governador de Minas, PSDB, establishment político total de Minas Gerais. O Alexandre Silveira é um aliado do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado.
e suplente do Anastasia, assumiu o mandato no último ano e aí foi disputar a eleição na chapa do Calil governador, Lula presidente, o Lula indo para Minas fazer campanha com muita frequência. O Alexandre Silveira perde a eleição e surge um Cleitinho disparado com o apoio do Bolsonaro numa chapa que ficou muito forte e que continua forte, que está, inclusive, organizando a eleição deste ano, que era Bolsonaro presidente, Cleitinho senador, Carlos Viana governador e Nicolas Ferreira, deputado federal, Bruno Engler, deputado estadual. Todos esses nomes estão agora no jogo. Explica qual é o papel de cada um. O Bruno Engler é pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte, né? Pelo PL, com apoio do PP, do Progressistas, tem 28 anos, então tem essa característica que é uma nova direita, uma extrema-direita mais jovem, do ponto de vista de idade, pelo menos. Ele é, mesmo para os adversários, considerado um candidato consolidado. O lugar dele no segundo turno me parece que está mais... Bom, pelo menos é a leitura que me fizeram enquanto eu apurava para o programa. O Nicolas é o cara na política mineira atualmente, também muito novo, deputado federal mais votado do Brasil. Ele teria voto para se eleger prefeito, governador, senador, presidente, já não sei, é o que ele quer no futuro. Ele não tem nem idade para isso, não poderia ser candidato em 2026, mas ele tem muita força. E aí... O Carlos Viana, que foi candidato a governador, é senador, se licenciou para disputar agora a prefeitura, perdeu em 2022, né, na eleição de governo, e também não tá com essa bola toda agora. Tirando ele, todos os outros quadros dessa chapa de 22 do Bolsonaro estão muito fortes. Então, qual que é o cenário que está colocado agora? O Bruno Engler vai ser o candidato deles para a prefeitura. O Carlos Viana está lá, mas não muito forte. Aí você tem os dois, sei lá, candidatos da Atena, né? Os candidatos russomano, enfim, os candidatos que começam muito bem e tendem depois a dar uma desidratada. Tobogã. Um é o Carlos Dali Viana. pra baixo. Isso, o candidato Tobogã. O outro é o Tramonte, o Mauro Tramonte, que é um apresentador da Record, do Republicanos, que aparece em algumas pesquisas em primeiro lugar. Mas a tendência dele não é se manter bem, porque até inclusive ele se elege pela primeira vez em 2018 com 500 e tantos mil votos para deputado estadual. Na reeleição, 4 anos depois, 2022, ele despenca para 110 mil. Então, ele é um candidato, pelo menos até aqui, ele é um deputado estadual tobogã. Ao contrário do Bruno Engler, que explodiu de voto em 2022, teve 640 mil votos naquela chapa que a gente falou. Comentou, o Bolsonaro acabou perdendo em Minas em 22, mas ele fez um strike em Minas Gerais. Eu vejo a direita mais organizada, muito mais organizada em Minas do que a esquerda. Porque o atual governador Romeu Zema, que não pode disputar a reeleição porque já está terminando o segundo mandato, tinha a ambição de ser candidato a presidente, mas perdeu o trem da história e deve, sem trocadilho, deve ser vice numa chapa, por exemplo, do Ronaldo Caiado, atual governador de Goiás, que quer ser candidato a presidente de qualquer jeito. De novo, né? Já foi em 1989. E eu vejo também uma articulação de o Zema tentando se aproximar de uma vertente religiosa dessa direita, porque recentemente a TV Minas, a Rede Minas, que é a TV estatal local, transformou um personagem de uma pastora evangélica que faz campanha contra a educação nas escolas, dizendo que é local de doutrinação. Ela tem um personagem infantil que virou programa de televisão. A esquerda está enfurecida com essa atitude do Zema, mas mostra como eles já estão olhando para a eleição de 2026 e como o bolsonarismo sabe que Minas é definitiva para decidir essa eleição e já está tentando já está fazendo campanha desde já, não só mirando para ganhar prefeituras, aumentar o número de prefeitos, fazer prefeito de Belo Horizonte, das cidades do interior também, mas também para preparar o campo para o candidato presidencial do bolsonarismo em 2026. Ainda tem alguma disputa entre a direita, né, para ver quem que é quem ali, quem tem lugar ao sol. Inclusive tem a Luísa Barreto, que é a secretária do Zema, que quer disputar a prefeitura agora, assim como tem o vice que quer disputar o governo em 26. Mas como o bolsonarismo está muito bem representado e esses nomes que a gente falou se firmaram na política mineira, a disputa tende a ser menor, porque eles estão disparados na frente em termos de votos. São quem tem, eles têm voto. E a esquerda, como é que está? A esquerda está também totalmente aberta, em disputa, deflagrada, mas numa situação menos fácil, menos encaminhada que o bolsonarismo. Você tem
O Rogério Correia, que é deputado federal pelo PT, Partido dos Trabalhadores, querendo com uma pré-candidatura colocada. As candidatas a prefeito de Belo Horizonte. Tá. 2 candidatas do PSOL e da Rede saíram já da disputa, mas ainda tem a Duda Salabert, que é deputada federal pelo PDT, que está insistindo na candidatura dela. O Fuad, que é o atual prefeito do PSD, do Pacheco, do Silveira e do Kassab, está colocado para reeleição. E aí tem uma pressão para que o Rogério Correia desista da candidatura dele e apoie o PSD, já que o Lula nacionalmente tem um acordo com eles. E em Minas, especificamente, o PSD é mais próximo do Lula do que em São Paulo, por exemplo, onde eles estão dentro do governo Tarcísio. Perfeito. E o Lula, enfim, fez um gesto, vários movimentos de aproximação com o PSD do Rodrigo Pacheco. Então, publicamente, o Lula defende a candidatura do Rogério Correia, deputado do partido dele, mas tem uma pressão para que o Rogério Correia fique na vice do Fuad e fortaleça a candidatura do Fuad, que também está ainda patinando. Ao mesmo tempo, tem o Gabriel Azevedo, que é presidente da Câmara Municipal, disputando pelo MDB, com o apoio do PSB e tentando o apoio do PSDB e Cidadania. Então, dividindo esse campo todo em 2. Então, tem uma leitura feita de parte a parte que, enquanto tiverem 3, 4 candidaturas do centro para a esquerda, fica muito difícil unificar um nome forte para ir para o segundo turno, sendo que, do outro lado, está mais ou menos, enfim, esperado que seja o Bruno Engler. Quem está na frente não é o Engler, né? Nas pesquisas. É o Mauro Tramonte. É o Mauro Tramonte, que você acha que é dali para baixo, que é tipo o Russomano. Mas se a esquerda ou o centro-esquerda ficar brigando entre si, você acaba deixando eles correrem. E como disse para mim o Gabriel Azevedo, que é um dos pré-candidatos e presidente da Câmara Municipal, é mais fácil, as pessoas em Minas estão conseguindo explicar melhor 2026 do que 2024. Porque se de um lado a gente falou qual que é o cenário do bolsonarismo para 2026... Do lado, né, do PSD, do Pacheco, é a mesma cena. O Lula sinaliza apoio para o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disputar o governo do Estado. O Alexandre Silveira pode tentar o Senado mais uma vez, nessa chapa comum, tendo o apoio do Lula. E tem o Calil, que é ex-prefeito de BH, que é popular, tem voto, mas está sem saber para onde ir. Ele não se posicionou ainda. Então, todos os movimentos agora, se o PT fecha um acordo com o PSD na Prefeitura de Belo Horizonte, de alguma forma encaminha 2026 melhor nessa chapa, pensando na eleição nacional. Mas hoje, se eu fosse fazer um resumo, eu diria que no quadro atual, o bolsonarismo está mais bem organizado e posicionado para ganhar as eleições municipais em Minas Gerais e assim ter uma situação mais favorável ao seu candidato presidencial em 2026 do que o governo federal, do que o PT, não? Está bem mais encaminhado. E uma coisa muito curiosa mesmo são essas figuras que estão inaugurando na política, estão em primeiro mandato quase todos. Bruno Engler e Nicolas Ferreira com menos de 30 anos de idade, Cleitinho com 40 e poucos, que fez o irmão, os 2 irmãos. Quer dizer, é uma turma nova mesmo, mas que está com muito voto. Bom, Thaís, então Minas, que é o estado, um dos estados que pode vir a definir a eleição de 2026, nesse momento está com um cenário mais favorável para a direita do que para o governo e para a centro-esquerda, vamos chamar assim. A foto de hoje é isso que tem. É isso aí. Bom, vamos falar agora sobre o outro estado que é tão importante quanto na eleição de 2026, que é São Paulo.